Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Você já ouviu falar na Lei Geral de Proteção de Dados? Essa lei foi sancionada no ano passado, ainda no governo Temer, e está programada para entrar em vigor em agosto do ano que vem. Na prática, ela vai modificar a forma como nossos dados pessoais são usados pelas empresas na internet. O objetivo é dar mais transparência ao ambiente virtual. A nova lei modifica alguns artigos do chamado Marco Civil da Internet de 2014 e chega com a missão de dar mais privacidade e segurança aos usuários. Para conversar conosco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nós convidamos o consultor em tecnologia Rafael Bastos e o advogado especializado em direito digital Alexandre Ateniense. A Lei Geral de Proteção de Dados é o assunto do Panorama que começa agora. Muito obrigado, Rafael, pela presença. Muito obrigado, Alexandre, também pela presença. Prazer. Agora, chegando no lado jurídico aí, essa legislação pode ser considerada um avanço, Alexandre? E existem legislações parecidas com essa ao redor do mundo? Sim, nós não estamos nem avançando, nós estamos tirando o atraso. Tirando o atraso. O Brasil, pouca gente sabe, ele foi o 103º país do mundo que sancionou uma lei para proteger os dados pessoais. Aqui no nosso Cone Sul, somente o Paraguai, que ainda não tem uma lei específica, vários outros países da América do Sul já adotaram. E isso se torna uma questão de vantagem competitiva de mercado, sobretudo porque nós estamos numa economia onde o dado pessoal é, sem dúvida alguma, um valor inquestionável. E por isso nenhuma empresa estrangeira que quer prestar serviço para o Brasil vai poder investir num país onde não há proteção de dados pessoais. Daí a necessidade da gente buscar esse alinhamento com esses outros países, sobretudo da União Europeia, Canadá, Japão, onde tem leis de proteção de dados que já asseguram esses direitos há muito tempo. Essa questão da multa, ou seja, empresas podem pagar, pelo que diz a nova lei, até 50 milhões de reais ou 2% do seu faturamento, caso haja algum vazamento de informação. É isso mesmo, Alexandre? Sim, e por evento. Então, se por acaso acontecer 2 vazamentos durante o ano, essa 100 milhões. Sim, mas esse é o teto, né, vamos dizer. Existem outras graduações, até outras modalidades, por exemplo, dependendo da situação, como paralisação do uso da base de dados ou qualquer outra medida operacional relativa. Agora, é bom destacar que talvez as pessoas não perceberam, mas existem 3 tipos de sanções previstas na lei. A primeira delas é essa administrativa, que já está sendo, inclusive, aplicado não pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que está em vias de criação, que será a única, quando a lei entrar em vigor, que terá atribuição para aplicar essas sanções administrativas. Enquanto isso, nós temos a figura de 2 protagonistas que estão aplicando essas multas. Ou seja, Ministério Público, parece que lá tem um estagiário, que quando sai na internet a palavra vazamento de dados, no dia seguinte ele vai lá e ele já vai lá e autua a empresa, entendeu? E quer saber quantas pessoas foram envolvidas, quais foram os dados que foram vazados, quais são os riscos que com esses dados as pessoas sofrem, e aí acerta um termo de ajuste de conduta para no final aplicar uma multa. Agora, o que as pessoas não sabem, que essa multa aplicada ou pelo Ministério Público ou pelo PROCON, como vem acontecendo, vai para o bolso do órgão público e não para o bolso das vítimas. E as vítimas? As vítimas podem tomar o caminho da via judicial. Entrar com uma ação de indenização, seria isso? Sim, individual ou coletiva. Então eu antevejo que para o ano que vem nós já vamos começar a ter no mercado uma enxurrada de ações. A exemplo do que aconteceu quando entrou em vigor a lei, o Código do Consumidor em 1990, onde os advogados chegaram e disseram: olha, consumidor, saiba dos seus direitos. Vai acontecer a mesma coisa agora, dizendo assim: olha, titular dos seus dados pessoais, seus dados têm valor. Saiba reivindicar indenização contra aqueles que usam mal ou de forma não autorizada os seus dados. Então isso vai acontecer. E o terceiro ponto que eu queria destacar é a questão da reputação. Para mim, isso é o pior de todos. Restaurar uma reputação custa muito dinheiro. Então, por isso que isso justifica tomar todo cuidado para poder fazer essa adequação. Imagine só, a gente sabe que quando acontecia incidentes dessa natureza, até hoje,
as empresas que foram alvo, elas tentavam resolver o problema interna à Cópolis, sem dar nenhuma publicidade ao fato. Agora vem a lei preceituando que, quando ocorrer um incidente dessa natureza, a empresa será obrigada, no tempo mais razoável possível, a divulgar publicamente como foi esse vazamento, qual é a extensão, quantas pessoas envolvidas, quais dados foram. Imagine você, numa situação envolvendo um banco que vende credibilidade em oferecer serviços na área digital, ter que chegar a público e dizer que houve essa falha operacional que causou esse dano. Então, são esses 3 pontos que merecem total atenção e que justificam, e como, que as empresas comecem desde já a fazer um plano de adequação. Só um detalhe que eu queria acrescentar quanto ao DPO é que, pela medida provisória que modificou o texto da lei na sua versão original, o DPO pode ser exercido não apenas por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas, que muitas vezes se torna mais viável dependendo da situação. Pois é, mas como é que seria esse grupo? Um grupo de funcionários que teria, entre outras funções, esse tipo de fiscalização? Exato. Não, esse tipo de gerenciamento, de gestão, perfeito. né? Interessante é que agora, nos recentes vetos que aconteceram por parte do presidente Bolsonaro, foi vetado que haveria a exigência de que essa figura teria que ter conhecimentos notórios de direito e regulatórios. Então, isso foi abolido. Então, não significa dizer que isso aí é uma reserva de mercado para advogado. Eu, por exemplo, particularmente, não gostaria de sair do IPO. Eu sou advogado, vou querer continuar como advogado. E acho que teria um conflito de interesse no dia que eu tivesse que atuar em favor de uma empresa que sofreu algum problema relacionado a dados pessoais, se eu fosse atuar das duas frentes. Por isso é que eu acho que não faz sentido. E acho que existem no mercado hoje vários cursos para certificações internacionais, que são até caras, mas é um novo mercado que surge para que pessoas possam se formar e é um mercado muito bem remunerado. Alexandre, qual que é o passo a passo, então, que a empresa tem que fazer de agora até o momento em que vai entrar em vigor a lei? As empresas brasileiras ainda estão atrasadas nessa transformação? Estão, e muito atrasadas. Sobretudo porque o primeiro passo que tem que acontecer é a sensibilização daquelas pessoas que exercem o poder diretivo, porque são elas que vão sentir no bolso qualquer tipo de penalidade, sanção pesada que ocorrer. E o que a gente tem visto em várias empresas é que o setor operacional, como RH, tecnologia da informação, já sabem da complexidade do problema, mas os diretores estão vendo um mundo com óculos cor-de-rosa. Ainda não estão percebendo o tamanho das mudanças, sobretudo culturais, que devem acontecer. E uma vez que essa decisão, que eu chamo de decisão top-down, tem que vir de cima para baixo, ela ocorra, imediatamente é necessário que se faça a criação de um comitê dentro da empresa, um comitê multissetorial, onde figuram órgãos, setores que ficam muito ligados ao tratamento de dados pessoais. Exemplo, TI, recursos humanos, alguém da diretoria, o jurídico, pessoal da área de marketing, controladoria, ou compliance, por exemplo. Esse comitê é a mola mestra para poder fazer com que esse projeto possa andar com eficiência. E, tem clientes, por exemplo, que fazem exigência da gente se reunir uma vez por semana. E isso é importantíssimo, porque você consegue diligenciar bem o cronograma de atividades, que é extenso, porque são várias entrevistas que têm que ser realizadas com diversos setores, para que a gente possa identificar, por exemplo, quais são os campos de dados pessoais que cada setor opera. Quais são os processos internos ou externos que estão relacionados com esses dados pessoais? Porque o problema não é só sistêmico. O problema tem 3 frentes de trabalho. Normativo, preencher lacunas, por exemplo, de contratos que não tratam nada a respeito dessas obrigações quanto ao tratamento de dados pessoais. Estratégico, que é o aspecto relacionado a rever processos internos, que certamente serão modificados porque dados pessoais deverão ser tratados de forma diferente. E, por último, sistêmico. Então, uma vez consolidado isso, começa-se a primeira etapa, que é a etapa de diagnóstico. Esse diagnóstico consiste em entrevistas, levantamento de informações, para apresentar ao final um parecer para a diretoria, dizendo, olha, você tem aqui 20 alertas de gravidades alta, média ou baixa. As sugestões corretivas são essas.
Vocês aprovam? E aí começa a segunda etapa, que é justamente a de plano de ação para poder começar a executar e sanar essas lacunas que foram apresentadas. Então veja como é complexo. Bastante, não é assim. Porque são muitos interfaceamentos que acontecem ao longo desse trabalho que dependem muito da iniciativa, da sensibilização dessas lideranças, desses setores chaves que eu mencionei. Alexandre, e a questão das redes sociais? Grandes empresas como o Facebook, o Instagram, essas empresas cujo volume de dados e informações é colocado todo dia, durante muito tempo, pelo próprio consumidor daquela rede. O consumidor é o produto. Exatamente. Pois é, isso vai ter alguma modificação também com essa nova lei de proteção de dados, ou nesse caso, vamos dizer assim, é diferente? É totalmente igual, alcança, porque você tem que levar em consideração que o legislador, para poder dizer quem é alvo dessa lei, determinou que toda a pessoa jurídica ou física que fizerem uso de dados pessoais para fins econômicos deverão se adaptar. Então, por exemplo, um fotógrafo, pessoa física, que tem um site na internet, onde ele coleta dados pessoais para poder vender suas fotos, também é alvo dessa adequação em razão daquele banco de dados que ele acaba formando. Então, a gente presenciou ano passado, quando a lei europeia entrou em vigor, que foi a que impulsionou a lei brasileira de verdade, uma série de medidas de novos termos de serviço que foram editados nas redes sociais para que pudesse adaptar a lei. A mesma coisa vai acontecer agora em relação à lei brasileira. Ou seja, termos serão revistos, nenhum contrato de prestação de serviço ou de fornecedor existe uma cláusula sequer que fala o que orienta como é que esses dados pessoais devem ser tratados, seja pela figura do controlador, aquele que é o dono da base de dados, seja pela figura do operador, que é aquele que recebe ordens do controlador para poder saber qual que é a finalidade do tratamento. Então, se não existe cláusula para isso, está aqui uma lacuna gigantesca que tem que ser sanada, sobretudo para poder não só prever quais são essas obrigações, mas poder também prever quais são as penalidades se houver o desvio da finalidade do tratamento de dados pessoais. Porque isso é que vai dar aso a qualquer medida judicial que possa vir a acontecer.